Muitas pessoas dizem que talvez a história que nos ensinam esteja errada. De acordo com Graham Hancock, um escritor que passou mais de 3 décadas procurando evidências, é possível que tenha existido uma civilização perdida, que era ainda mais avançada do que imaginamos. E ele apresentou muitas evidências que comprovam o que ele diz, desde o mistério da Atlântida, até mapas antigos como o mapa de Piri Reis, onde a Antártida aparece coberta de florestas e sem gelo, e também lugares como Göbekli Tepe, que é ainda mais antigo do que Stonehenge. Tudo isso indica que a humanidade tem uma história muito mais profunda. E a maior pergunta aqui é: se realmente existiram sociedades avançadas na antiguidade, onde estão as suas memórias? E segundo Hancock, talvez esses conhecimentos ou cidades tenham desaparecido, não porque deixaram de existir, mas porque podem ter sido cobertos pelo gelo, pelo mar ou pelo tempo. Neste vídeo, vamos tentar examinar as evidências encontradas por Hancock. Essas são provas que abrem a possibilidade de que realmente existiu uma civilização antiga na Terra, antes mesmo de nós, seres humanos. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Atlântida, a civilização perdida. Esta é uma das histórias mais famosas e controversas da antiguidade. A lenda de Atlântida foi primeiramente escrita pelo filósofo grego Platão, que disse que este reino foi fundado pelos próprios deuses, primeiro por Poseidon, e nomeado em homenagem a Atlas. Segundo sua descrição, Atlântida era uma terra rica, cheia de grandes cidades, agricultura desenvolvida e poderosos navios. Mas à medida que seu poder crescia, sua atitude também mudava. A antiga vida ordeira e humana foi substituída pela ganância e arrogância. Em vez de usarem corretamente sua inteligência e força, eles as usaram para o mal. E, de acordo com a história de Platão, veio o castigo. Um grande desastre de terremoto, fogo e inundação aconteceu com eles em apenas um dia e uma noite. Num piscar de olhos, toda a civilização afundou no mar e desapareceu como se nunca tivesse existido. Para a maioria dos historiadores, Atlântida não passa de uma lenda. Qualquer um que acredita nisso costuma ser chamado de charlatão. De acordo com a visão tradicional da arqueologia, o desenvolvimento humano foi lento e gradual, sem o surgimento repentino de uma civilização avançada. E é aqui que entra Graham Hancock, um escritor e pesquisador que investiga há mais de 3 décadas sobre a possível civilização perdida. Segundo Hancock, não é possível explicar apenas com caçadores-coletores o súbito aparecimento de grandes estruturas e tecnologias na antiguidade. Ele acredita que houve uma transferência de tecnologia, que realmente existiu uma civilização anterior. Ele chamou isso de civilização antediluviana, uma sociedade que existiu antes das grandes inundações do mundo. A linha do tempo deixada por Platão também é importante. Ele também disse que a Atlântida foi destruída há 9.000 anos antes da época de Solon. Solon foi um legislador grego que viveu por volta de 600 a.C. Quando isso é traduzido para os tempos modernos, equivale a 11.600 anos atrás. E o surpreendente é que isso coincide exatamente com o período em que os cientistas dizem que ocorreram mudanças climáticas extremas e aumento do nível do mar após o Dryas recente. Para Hancock, isso não é uma simples coincidência. É um indício de que a história de Platão pode ter um fundo de verdade histórica. Ele acrescenta que muitos dos antigas tradições, textos e escrituras sagradas de diferentes culturas relatam que realmente aconteceu um desastre extraordinário e destruição ou aniquilação. Então, enquanto a Atlântida continua sendo uma lenda para a maioria, Graham Hancock insiste que há evidências suficientes para reabrir a questão. Será que realmente existiu uma civilização avançada anterior que desapareceu no mar e agora foi esquecida pela história? O evento de impacto do Younger Dryas. No início, os cientistas pensavam que o desenvolvimento do mundo acontecia de forma lenta. O clima foi esquentando gradualmente depois da Era do Gelo, e só então as pessoas começaram a plantar e construir moradias. Mas um grande mistério bagunçou essa linha do tempo. A chegada repentina do Younger Dryas, um período de frio intenso que começou há cerca de 12.800 anos. Segundo os arqueólogos, o aquecimento deveria ter continuado naquela época. Mas, por algum motivo inexplicável,
a temperatura despencou de repente. Não foi apenas um frio comum, foi como um retorno instantâneo à era do gelo. E o efeito disso foi uma morte em massa de animais, incluindo muitas grandes criaturas da megafauna, como os mamutes e mastodontes. A pergunta é: o que causou isso? É aqui que entra a chamada teoria do impacto cósmico. Em 2007, um grupo de cientistas publicou um estudo inovador nos anais da Academia Nacional de Ciências. Segundo eles, há evidências claras de um impacto extraterrestre. Eles encontraram uma fina camada de cinzas e fuligem no solo, chamado de camada negra, pode ser encontrado em muitos lugares do mundo. Nessa camada, foram encontrados materiais estranhos como nanodiamantes, cristais formados por choque e esferas de carbono, que só podem ser formados com uma quantidade enorme de calor e energia, como a explosão de um cometa ou asteroide. Os dados mostram que é possível. Um cometa gigante entrou na atmosfera, se despedaçou em muitos pedaços e atingiu grandes áreas de gelo na América do Norte e na Europa. O impacto causou inundações instantâneas, incêndios e uma enorme desordem no clima. O mais assustador é que a data desse desastre coincide quase exatamente com o que Platão disse sobre o afundamento da Atlântida há 11.600 anos. Por isso, muitos acreditam que a chamada lenda de Platão pode ser, na verdade, uma lembrança real de um acontecimento verdadeiro. Por mais de uma década, as pesquisas continuaram. Em 2014, foi publicada uma evidência no Journal of Geology sobre a descoberta de ainda mais nanodiamantes em 3 continentes. Em 2015, saiu novamente um estudo dizendo que não é possível que esses marcadores tenham se formado lentamente. Isso aconteceu de repente, em apenas um dia e uma noite, exatamente como Platão descreveu a destruição da Atlântida. Até agora, o quebra-cabeça ainda não está completo. O problema é que, como o gelo era muito espesso naquela época, é difícil encontrar as crateras deixadas pelo impacto. Mas apesar disso, as evidências coletadas do México, Groenlândia, Síria e outros lugares mostram claramente uma catástrofe cósmica atingiu o mundo e mudou completamente o rumo da história. Göbekli Tepe. O templo megalítico mais antigo, um dos maiores mistérios da história, é o Göbekli Tepe, na Turquia. Um lugar que mudou completamente nossa compreensão sobre quando a civilização começou. De acordo com os arqueólogos, este lugar foi construído há mais de 11.600 anos. Isso significa que é 7.000 anos mais antigo que Stonehenge e 6.000 anos mais velho que qualquer outro templo megalítico. As enormes pedras e esculturas aqui mostram que já existiam pessoas naquela época que sabiam de arquitetura e planejamento, mesmo sendo considerada ainda a Idade da Pedra. O professor Klaus Schmidt, o arqueólogo que liderou as escavações, descobriu 3 coisas surpreendentes sobre este lugar. Este lugar não foi apenas abandonado à natureza. Depois de quase 1.000 anos de uso, todo o sítio foi deliberadamente enterrado pelas pessoas, camada por camada de terra e pedra, como se quisessem esconder isso da próxima geração. Em segundo lugar, como não foi perturbado por outras civilizações, a idade do local é clara e precisa. E os scans mostram que o que vemos hoje como círculos de colunas de pedra é apenas uma pequena parte de todo o complexo. Há centenas de grandes colunas ainda enterradas embaixo, apenas esperando para serem reveladas novamente. Terceiro, as gravuras nas colunas, animais, símbolos e outras marcas parecem contar a história de um mundo que se perdeu na história. Outros dizem que isso pode ser a memória de um evento cataclísmico que apagou uma civilização anterior. O mais surpreendente é que parece que o Göbekli Tepe não era apenas um templo. Ele teve um grande papel na transição das pessoas de caçadores-coletores nômades para o aprendizado da agricultura. Muitos especialistas acreditam que foi aqui que o conhecimento sobre agricultura começou a se espalhar. Se isso for verdade, Göbekli Tepe não é apenas um templo, mas também uma fonte de civilização. Atualmente é considerado o maior sítio megalítico do mundo. E a cada nova descoberta aqui, aumenta ainda mais a possibilidade de que Graham Hancock esteja certo, de que existe uma civilização perdida que antecede toda a história que conhecemos. Antártica e a época Eocena. Quando ouvimos a palavra Antártica,
a maioria das pessoas pensa imediatamente em um lugar extremamente frio e praticamente sem vida. Mas você sabia que, milhões de anos atrás, este continente ainda não estava coberto por uma espessa camada de gelo? Durante a chamada Época Eocena, cerca de 56 a 34 milhões de anos atrás, a Antártica era uma terra verdejante cheia de florestas, plantas e diferentes tipos de animais. De acordo com os fósseis encontrados, havia árvores de faia, samambaias e coníferas crescendo lá. Isso significa que naquela época o clima era mais quente e o ambiente mais aberto. Nos mares ao redor, também havia abundância de diferentes tipos de animais e vida marinha. Ainda não era o deserto gelado que conhecemos hoje. O motivo pelo qual o clima da Antártica mudou gradualmente foi a separação dela do supercontinente Gondwana. À medida que o continente se movia para a parte mais ao sul do mundo, o fluxo dos oceanos também mudou e a corrente circumpolar antártica começou a se formar gradualmente. Por causa disso, o fluxo de água quente para o continente foi interrompido e começou um resfriamento em larga escala que trouxe gelo para toda a Antártica. Mas a história não termina aqui. Alguns pesquisadores e entusiastas da história têm teorias de que pode haver estruturas antigas ou ruínas escondidas sob a espessa camada de gelo da Antártica. Essas levantam questões ainda maiores. Será possível que existam vestígios de uma civilização perdida que foi coberta pelo gelo e ainda permanece escondida até hoje? Até hoje, a Antártida continua sendo um mistério. As descobertas sobre o clima passado da Antártida nos lembram o quanto a natureza pode mudar o nosso planeta. Mas, por outro lado, continuam vivas as especulações e possibilidades de que talvez exista uma história ainda mais antiga enterrada sob o gelo espesso, segredos apenas esperando para serem descobertos. O mapa de Piri Reis de 1513, feito por um almirante otomano chamado Piri Reis, é um mapa peculiar. Este mapa se tornou um dos mais controversos da história, porque mostra partes do mundo que, de acordo com a história moderna, não deveriam ser conhecidas pelas pessoas naquela época. O mapa de Piri Reis mostra a linha costeira extremamente precisa da América do Sul, da África e especialmente o contorno misterioso da Antártida, mais de 300 anos antes de ela ser oficialmente descoberta por exploradores modernos em 1820. O mais intrigante é que o mapa mostra a Antártida sem gelo, algo que só seria possível milhares de anos atrás, antes das espessas camadas de gelo começarem a se formar. Segundo Piri, ele não fez o mapa apenas por observação. Seu desenho foi baseado em mais de 100 mapas mais antigos, vindos da Biblioteca de Alexandria, o famoso centro de conhecimento que foi destruído no século IV. Se isso for verdade, significa que existiu uma civilização muito mais antiga, com conhecimentos extremamente avançados em navegação e cartografia, milhares de anos antes da era dos exploradores modernos. Outro detalhe surpreendente no mapa de Piri Reis é a precisão com que a longitude foi desenhada. De acordo com os livros, as pessoas só aprenderam a medir a longitude com precisão no século XVIII, usando o cronômetro. Mas por que esse mapa já tem a medida exata mais de 200 anos antes de isso ser descoberto pela ciência? Este mapa também contém linhas costeiras e características que correspondem à Era do Gelo, o que indica que a fonte desses mapas mais antigos pode ter vindo de uma sociedade avançada que existiu há milhares de anos. Para Graham Hancock, o mapa de Piri Reis é uma das evidências mais fortes de que existiu uma civilização perdida que navegou pelo mundo inteiro e fez mapas em uma época em que isso não deveria ser possível. E se isso for verdade, significa que a nossa história pode ser mais antiga e mais complexa do que aquilo que é ensinado nos livros didáticos. Operação High Jump e os segredos da Antártida. No final dos anos 40, uma missão foi liderada pela Marinha dos Estados Unidos, sob o comando do almirante Richard E. Byrd. Isso foi chamado de Operação High Jump. De acordo com os registros oficiais, o objetivo disso era realizar treinamentos em frio extremo,
montar uma base de pesquisa e testar novos equipamentos militares no ambiente extremamente hostil da Antártida. Essa foi uma das maiores expedições já realizadas no continente, onde milhares de soldados, navios e aviões foram enviados. Mas enquanto os documentos divulgados pelo governo são claros, também surgiram muitas especulações por trás dessa missão. Alguns acreditam que a Operação High Jump não foi apenas um simples treinamento ou projeto científico. De acordo com algumas teorias da conspiração, é possível que houvesse um objetivo oculto: descobrir coisas estranhas escondidas sob o grosso gelo da Antártida. Entre as especulações está a possibilidade de existirem instalações subterrâneas que não foram feitas por humanos, mas por outras entidades. Também surgiram histórias dizendo que o grupo de Byrd teria visto objetos voadores estranhos enquanto estavam em missão. Alguns imediatamente associaram isso a extraterrestres, como se houvesse bases alienígenas escondidas sob o gelo. Além disso, há quem diga que os registros secretos do próprio almirante Byrd mencionaram encontros fora do comum. Embora nenhuma evidência concreta tenha sido divulgada ao público, esses relatos só alimentaram a imaginação de muitas pessoas. Para alguns, talvez a Antártida não seja apenas um continente natural. Talvez seja um lugar que esconde tecnologia ou seres que ainda não compreendemos totalmente. A Operação High Jump ainda é oficialmente vista como missão de treinamento e exploração, mas para aqueles que acreditam em um mistério mais profundo, dizem que este foi o primeiro indício de que o gelo da Antártida esconde um segredo ainda maior. Segredos que podem mudar a nossa visão da história e do nosso lugar no universo. A expansão polinésia versus a navegação antiga. Uma das histórias mais famosas da navegação antiga é a expansão polinésia. Estima-se que isso começou há cerca de 3.000 a 3.500 anos, quando os polinésios se tornaram conhecidos como navegadores extraordinários. Por meio de grandes canoas, a habilidade de ler as estrelas, as ondas e a direção do vento, eles conseguiam navegar. Assim, cruzaram oceanos imensos. Uma das maiores provas disso é a chegada deles à Ilha de Páscoa, uma ilha muito remota, quase sem conexão com os continentes, mas que eles conseguiram alcançar e habitar com sucesso. Para a maioria dos livros de história, a história dos polinésios é símbolo da primeira navegação oceânica de longa distância. Segundo Graham Hancock, é possível que eles não tenham sido os primeiros. Ele acredita que antes mesmo dos polinésios já existiam civilizações antigas. E se isso for verdade, as culturas podem ter se espalhado ainda mais cedo. E alguns dos seus argumentos se baseiam no Gênesis. E pistas culturais. Por exemplo, há evidências na Amazônia que mostram que pode ter havido interação entre os povos antigos de lá e lugares distantes, o que seria impossível sem a capacidade de navegar pelo mar. Além disso, Hancock acredita que os antigos navegadores conseguiram trocar conhecimentos sobre agricultura, arquitetura e até mesmo sobre sistemas de navegação, o que não pode ser explicado se todas as culturas tivessem se desenvolvido isoladamente. Na verdade, até mesmo os antigos egípcios já tinham grandes barcos há mais de 4.500 anos. Alguns dizem que eles não usavam esses barcos para viagens em mar aberto, mas, segundo Hancock, se eles tinham capacidade de construir embarcações assim, por que não seriam capazes de atravessar oceanos mais distantes? É aqui que entra a pergunta maior. Se os polinésios já conseguiam navegar pelos mares há milhares de anos, seria possível que uma civilização perdida tenha vindo antes deles, navegando e levando conhecimento para diferentes partes do mundo? Essa visão de Hancock abre a possibilidade de que a história da civilização humana. A navegação não começou apenas com a expansão polinésia, mas tem uma origem mais profunda e antiga. Mapas antigos e o mistério. Um dos maiores enigmas da história são os mapas antigos, que parecem mostrar conhecimentos que não deveriam existir naquela época. Por exemplo, o mapa de Piri Reis, feito em 1513 por um almirante turco. Segundo o próprio Piri Reis, ele usou mais de 100 mapas mais antigos. O surpreendente aqui é que esses mapas teriam vindo da Biblioteca de Alexandria, conhecida como Centro do Conhecimento Antigo,
antes de ser completamente queimada no século IV do a.C. Mapas como esse mostram linhas costeiras que parecem ser mais precisas durante a Era do Gelo, quando os níveis do mar eram mais baixos do que hoje. Isso significa que havia conhecimentos sobre o mundo de milhares de anos atrás que foram transmitidos até esses mapas. Um dos detalhes mais surpreendentes é a aparência da Antártida em alguns mapas antigos, mostrando-a sem gelo, mesmo que ela só tenha sido descoberta por exploradores modernos em 1820. Não só isso, as linhas que mostram a longitude também já eram claramente visíveis em mapas antigos, mesmo que a história moderna diga que só aprendemos isso após a invenção do cronômetro nos séculos 17 e 18. Se for assim, como os antigos cartógrafos conseguiram registrar informações tão exatas? Segundo Graham Hancock, a resposta é clara. Havia uma civilização avançada antes mesmo das culturas antigas que conhecemos. Eles navegaram, mapearam o mundo e transmitiram seu conhecimento às gerações seguintes. Quando a Biblioteca de Alexandria foi destruída, quase todas as evidências desapareceram, restando apenas alguns fragmentos de conhecimento em poucos mapas que sobreviveram. Isso é verdade, o que significa que os antigos não eram apenas habilidosos em navegação. É possível que fossem ainda mais avançados do que imaginamos. E esses mapas, de acordo com Hancock, são indícios de que o nosso passado é mais complicado e mais misterioso do que a história tradicional ensina. A estrada de Bimini e os bancos de Grand Bahama. Em um mapa antigo, particularmente no mapa de Piri Reis, há uma representação de uma ilha próxima à América do Norte, conhecida como Bancos de Grand Bahama. O curioso é que o mapa mostra grandes estruturas de pedra que parecem uma estrada. Quando pesquisadores modernos visitaram o local, eles descobriram o que é chamado de Estrada de Bimini. É uma sequência de grandes pedras no fundo do mar que à primeira vista parecem ter se formado naturalmente. Mas, de acordo com Graham Hancock e outros que acreditam nisso, o arranjo dessas pedras é reto e sistemático demais para ter sido feito apenas pela natureza. Para eles, isso foi feito por humanos, uma antiga estrada que agora está submersa sob a água. A grande pergunta é, por que isso está debaixo d'água agora? A resposta pode estar na época da Era do Gelo. Quando o nível do mar era mais baixo, parte do Grand Bahama Banks ficava exposta acima da superfície. Se for verdade, pessoas daquela época podem ter construído a estrutura para uso como caminho ou espaço cerimonial, antes de ser engolida pelo mar com a elevação do nível da água. Se conectarmos isso aos mapas, isso reforça ainda mais a ideia de que existiu uma civilização avançada, milhares de anos atrás, uma cultura que sabia construir, navegar e registrar o mundo de uma forma muito além do que se esperava para a sua época. Para Hancock, a Estrada de Bimini não é apenas um conjunto de pedras. É uma pista, um vestígio remanescente de uma civilização esquecida que um dia prosperou e depois desapareceu na história. A Grande Biblioteca de Alexandria. Um dos maiores mistérios da história é o desaparecimento da Grande Biblioteca de Alexandria. Ela foi construída no Egito há milhares de anos e era considerada o maior repositório de conhecimento da antiguidade. Dizem que milhares de pergaminhos e manuscritos de várias partes do mundo estavam armazenados lá, incluindo mapas, registros de astronomia, medicina, filosofia e história. Segundo algumas histórias, os mapas usados pelo almirante Piri Reis em 1516 para desenhar seu famoso Mapa Mundi podem ter vindo de mapas mais antigos que estavam guardados na Biblioteca de Alexandria. É surpreendente porque os mapas antigos mostram as costas de continentes como a América do Sul e até mesmo a Antártida, mais de 300 anos antes de serem oficialmente descobertos pelos exploradores modernos. Se os mapas antigos foram baseados em fontes de informação ainda mais antigas, isso significa que existiu uma civilização mais avançada antes mesmo da história conhecida. Sobreviventes de uma civilização perdida, como a Atlântida, podem ter transmitido seus conhecimentos até a Biblioteca de Alexandria. Infelizmente, essa biblioteca foi queimada e se perdeu para sempre. Existem muitas especulações sobre quem foi o responsável. Foram os romanos ou os extremistas cristãos? Ou foram apenas as guerras que trouxeram a destruição? Não há uma resposta certa. O que está claro é que quando a biblioteca se perdeu,
Uma parte enorme da nossa história passada também desapareceu. Pense, se ela não tivesse sido destruída, talvez já soubéssemos há muito tempo o segredo dos mapas antigos, o verdadeiro conhecimento da astronomia e a história das civilizações que vieram antes de nós. A perda da grande biblioteca de Alexandria é uma das maiores razões pelas quais as maiores perguntas sobre a nossa origem continuam sendo um mistério.